Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Ma. Título da semana 3, A Igreja, o Grande Mistério da Piedade. Sexta-feira. Ler com oração 1 Timóteo 3,16, que diz: Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O grande mistério da piedade, parte 1. A igreja é a casa de Deus, a coluna e base da verdade e também o mistério da piedade. Piedade não é apenas ter devoção religiosa. Em geral, as pessoas costumam dar atenção às aparências, ao exterior, ou seja, acham que ter uma atitude de devoção, de religiosidade já é suficiente. Entretanto, o que Deus quer é o mistério da piedade, é sua própria vida sendo vivida e manifestada na igreja. Mistério é algo que não se entende e que precisa ser explicado. A vida da igreja é um mistério para muitas pessoas. Todos sabem o que é igreja, o que é um culto, mas quando as pessoas chegam às nossas reuniões e veem nossa vida da igreja, o relacionamento entre nós e o espírito de irmandade e cumplicidade que temos, elas não entendem. E dizem: como é possível? Como isso funciona? É um mistério, o mistério da piedade. Se a igreja fosse algo fácil de entender, não seria o grande mistério da piedade. Tudo que se refere a Deus é um mistério. O mistério da piedade é o viver de uma vida adequada da igreja. Hoje, isso é difícil de encontrar. A igreja, como a manifestação de Deus na carne, é um mistério para muita gente. Nossa missão na igreja, como coluna e base da verdade, é expressar Deus. Quando as pessoas olham para a igreja, veem a verdade, a realidade, porque veem Deus. Portanto, a igreja precisa expressar Deus. O que Satanás e os anjos malignos mais temem é um viver que expressa Deus. É esse viver que vai condená-los ao lago de fogo. Eles não têm medo de nosso conhecimento, pois pode ser um conhecimento morto doutrinário. Tantos cristãos discutem e debatem por causa de doutrinas: pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, milenarismo, amilenarismo, dispensacionalismo, etc. O inimigo não teme isso. Ele não teme a teologia, teme Theos, ou seja, teme Deus. Não precisamos de teologia, precisamos de Theos. Precisamos expressar Deus em nosso viver. Esse foi o objetivo de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança. E tal objetivo tem sido alcançado hoje por meio da igreja. Foi por causa da degradação que Paulo escreveu sobre isso a Timóteo. No nascimento de Jesus, os anjos de Deus louvaram ao Senhor. Em seu viver como homem, Jesus expressava Deus. Os homens não davam nada por ele, faziam bullying com ele, desprezando-o. Mas quando os demônios e os anjos malignos o viam, eles tremiam. O viver de Jesus aterrorizava os demônios, a ponto de acharem que seriam jogados no lago de fogo antes do tempo. Quando os demônios olharem para nosso viver, eles deverão temer. O mundo está cada dia mais envolvido com o mistério da iniquidade, expressando Satanás, o grande dragão vermelho. Nós, porém, somos a igreja, o grande mistério da piedade, expressando Deus. E quando temos um viver que expressa Deus, as hostes malignas tremem. O grande medo do inimigo é a igreja que manifesta e vive Deus.
E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16, 20, parte A. Vossos pés faz referência à igreja que expressa a vida de Deus. A igreja é o lugar onde Cristo nasce nas pessoas. Toda vez que alguém nasce, quando recebe uma oração do "posso orar por você", os anjos celestiais se alegram e louvam a Deus. E toda vez que vivemos uma vida que expressa Deus, o inimigo treme porque seu tempo está acabando. Por isso a batalha hoje é grande. Estamos apressando a vinda do Senhor. No entanto, o inimigo quer prolongar seu tempo e para isso ele nos distrai, nos ataca, tenta destruir nossa consciência, multiplica a iniquidade. Nossa luta é ferrenha. Mas, graças ao Senhor, estamos na era dos 7 espíritos, do espírito 7 vezes mais forte. Então vamos exercitar cada vez mais nosso espírito. A igreja que expressa Deus é o lugar em que os anjos cantam e se alegram, mas os demônios e os anjos malignos tremem. Vejamos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Esse texto compõe uma poesia de 6 linhas, que, segundo a tradição, era um hino muito popular e muito cantado naquela época. Há pouca referência a esse versículo na literatura cristã, à luz da revelação de Deus do grande mistério da piedade, da manifestação de Deus na carne. Mas, como sabemos que o desejo de Deus é que tenhamos um viver que o expresse, que o manifeste na carne, vamos atentar para o que Ele quer nos revelar. A primeira palavra é, evidentemente, que, de acordo com a palavra grega, significa reconhecidamente, sem dúvida, sem controvérsia. Quando o versículo fala em aquele, refere-se a Cristo. Cristo é a manifestação de Deus na carne. Você pode se perguntar, por que então a igreja seria o grande mistério da piedade se aqui está se falando de Cristo? Cristo, sem dúvida, é o mistério da piedade. Contudo, Cristo está dentro de nós. Isso é um mistério. Consideremos o que é revelado aqui, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. O grande mistério da piedade é este. Cristo, que foi manifestado na carne, vive dentro de nós, fazendo com que nós também possamos manifestar Deus na carne. Eis o grande mistério da piedade. Se ele foi manifestado, quer dizer que antes estava oculto, era um mistério. João, em seu evangelho e em suas epístolas, nos mostra que Cristo, o Verbo da vida, que era desde o princípio, se manifestou. Ele se manifestou por meio de sua encarnação e viver humano. Quando Deus Pai se manifesta, ele se manifesta na pessoa do Filho. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. O Senhor Jesus é Deus manifestado na carne. Essa palavra carne não significa a carne caída do homem, a carne pecaminosa, mas significa a carne física. Na época do apóstolo João, existia uma heresia de que Jesus não veio em carne, e sim como um espírito flutuando por aí. Por isso, João escreveu suas epístolas para combater essa heresia, afirmando que Jesus era o Filho de Deus e que ele veio em carne. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje: o que é o mistério da piedade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal
mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.